relacionar-se com Deus implica em descobrir o prazer também de relacionar-se com o outro. Irmãos, essa equação na Bíblia é constante. Sempre encontramos na Bíblia essa colocação: Deus e o próximo. Sempre. E aqui não é diferente. Paulo diz que relacionar-se com Deus implica em descobrir também o prazer de relacionar-se com o outro. Mas preste atenção. Ele coloca em você e em mim a atitude. Você já prestou atenção que todo mundo quer ter relacionamento, mas ninguém quer começar o relacionamento? Todo mundo quer amizade, mas todo mundo quer ser convidado. Já prestou atenção nisso? Se a gente colocar um grupo de 100 pessoas, todo mundo vai ficar esperando a iniciativa do outro. A gente sempre espera ser bem recebido. A gente nunca pensa em receber bem. A gente sempre espera ser compreendido. A gente nunca pensa em compreender. A gente sempre espera ter as nossas dificuldades e o nosso coração compartilhado com alguém, e a gente nunca pensa em que alguém possa compartilhar o seu coração conosco. Mas Paulo diz, nesse texto, no versículo 5, que parte de nós. Ele diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Parte de quem? De mim. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Se você considerar verdadeiramente isso aqui, muita coisa na sua vida vai mudar. Preste atenção. Experimente ser amável com as pessoas. Experimente ser simpático. Você chega no posto de gasolina, aí você simplesmente abre uma nesguinha do seu vidro e diz para o frentista: completa. Não dá um bom dia ou uma boa tarde. Não chega junto. Não olha nos olhos. Se você experimentar essa dimensão da existência, a relacionalidade, você vai viver mais feliz. Isso vai dar um sentido novo à sua vida. Olhar para as pessoas como gente e não através das suas funções. O garçom tem nome. Experimenta perguntar o nome dele. E quando você precisar, experimenta chamá-lo pelo nome, não para ser melhor servido, mas porque ele não é apenas uma função, ele é alguém. Experimenta fazer isso. Você vai se sentir melhor. Ele também vai se sentir melhor. Isso tem a ver com maturidade. Relacionar-se com Deus implica em descobrir em Deus a fonte de harmonia para a alma, diante de toda a confusão desse mundo. É o que Paulo diz no versículo 6 e 7. Ele diz assim, preste atenção: o mundo é cheio de coisas que nos deixam ansiosos, não é verdade? Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, porque eu sei que todo mundo aqui sofre de ansiedade. Todo mundo aqui tem problema com ansiedade, inclusive eu. Sou muitas vezes ansioso. Aí o texto diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É interessante essa menção que Paulo faz do coração e da mente. Eu não sei se era exatamente esse valor que essas palavras tinham para Paulo, mas para nós no século 21 elas chegam com esse valor da racionalidade e da emotividade. Coração e mente. Saúde emocional, saúde mental, são coisas importantes que a ansiedade tira de nós. A ansiedade rouba de nós a oportunidade da maturidade. A ansiedade nos priva de viver, porque o ansioso vive sempre amanhã e não agora.
O desleixado vive sempre agora e nunca o amanhã. Onde é que eu fico, pastor? No meio. No meio. Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio cuidado. Cada dia tem o seu próprio desafio. Não esteja inquieto pelo dia de amanhã, porque isso rouba de você a paz. Isso faz com que o ruído externo entre em sua alma e em seu coração, desestabilizando a sua alma. Por isso, relacionar-se com Deus implica em descobrir essa harmonia que nós podemos ter com Ele e conosco mesmo. Relacionar-se com Deus, em quarto lugar, implica em descobrir um novo texto interno na nossa alma, que se mostra pelas nossas atitudes. O que é essa história de texto interno? Pastor, quer dizer que eu tenho um texto interno? Tem, todo mundo tem. O que é o texto interno? Os atores até usam uma técnica chamada subtexto. O que é o subtexto? É aquilo que você pensa antes de dizer o texto. É a emoção que você imprime antes de dizer o texto. Por quê? Porque na vida é assim. Na vida todos nós temos um subtexto. Qual é o subtexto? São as emoções que afloram dentro de nós. São as sensações que afloram dentro de nós. Alguém diz uma coisa e você se sente rejeitado. E esse é o seu subtexto. Esse sentimento de rejeição define quais são as próximas palavras que sairão da sua boca. Isso mostra o quê? Que nós andamos muito mais baseados nas nossas emoções do que baseados na nossa volição, na nossa vontade, na nossa razão. E o que Paulo está nos dizendo é que nós precisamos, ao nos relacionarmos com Deus, nós podemos, melhor dizendo, mudar esse texto interno. Como? Sobre o que nós pensamos. Acho que foi Lutero que dizia a seguinte expressão: eu não posso evitar que um passarinho voe sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça um ninho nela. Porque eu estou aqui e o pássaro voa, ele é livre, ele voa sobre mim. Agora, fazer ninho na minha cabeça, nem pensar. E assim é com qualquer coisa da vida. E isso, se você prestar atenção, tem a ver com esse relacionamento entre os dois ambientes, entre o ambiente interno e o ambiente externo. Por isso, Paulo diz sobre atitudes, sobre o coração. Ele diz no versículo 8: finalmente, irmãos, e presta atenção como ele vai estar falando, como ele estará falando agora, sobre um texto interno. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, troque o texto interno, o seu subtexto. Quando é que nós amadurecemos? Em segundo lugar, nós amadurecemos quando aprendemos a assumir os riscos de viver. Viver é arriscado, irmão. Viver é arriscado. Podemos experimentar coisas boas e coisas ruins na vida. A nossa vida é assim. A do crente e a do ímpio é exatamente assim. Podemos experimentar coisas boas e coisas ruins, mas quando nós aprendermos a administrar a nossa vida sem ressentimentos, em paz com a nossa vida, em paz com a nossa existência, em paz com as circunstâncias, a nossa alma e a nossa vida mudará. Nós precisamos, melhor dizendo, nós precisamos aprender a lidar tanto com as perdas quanto com os ganhos da vida. Isso é equilíbrio. Porque muitas vezes nós não conseguimos lidar com as perdas, e outras tantas vezes nós não conseguimos lidar com os ganhos. Mas veja que coisa interessante que o apóstolo Paulo nos diz no mesmo capítulo, versículo 12: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito
ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está falando? Sobre a capacidade de estar contente em qualquer situação. Isso é maturidade. Sobre a capacidade de lidar bem com o melhor e com o pior da vida. Sobre a capacidade de resolver-se nas situações, de se reinventar. Isso é estabilidade emocional diante das curvas da vida, sejam elas ascendentes, sejam elas descendentes. Quem é o imaturo? O imaturo é aquele que não aceita lidar com as curvas, nem ascendentes e nem descendentes. Ele não consegue. O imaturo, ele quer uma vida linear, mas a vida não é linear.